Começando mais uma mentoria com os meus alunos dos cursos online, Personal Diet Chef e Terapia da Imunidade, o desafio dos 21 dias. E hoje eu vou falar sobre como melhorar as taxas dos seus exames e surpreender os médicos. Nessa aula introdutória da mentoria com os meus alunos, que estamos aqui em sala de aula fechada, exclusiva para quem é meu aluno, eu vou falar sobre esteatose hepática, sobre emagrecimento, ganho de massa magra, sobre a glicemia, que seria a glicose no sangue ou o vulgo açúcar no sangue, anemia. Consequentemente, vou falar sobre o tratamento para o sobrepeso, para a obesidade, para a gordura no fígado, a síndrome metabólica, que são várias doenças crônicas ao mesmo tempo, e a inflamação subclínica, aquela inflamação crônica que a gente vai cultivando ao longo dos anos da nossa vida. Então, presta muita atenção, faça suas anotações, porque a aula de hoje está recheada de muito conteúdo bom. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre a glicemia. Um exame, né, que praticamente todos os médicos pedem para saber como que está a taxa de glicose no seu sangue. O que é a glicose? A glicose é a menor partícula do carboidrato e pode ser de qualquer alimento, tá? Não necessariamente apenas dos carboidratos. Quase todos os alimentos têm carboidrato na sua composição. Então, as frutas têm carboidrato, alguns legumes, né? Os cereais, as leguminosas, que são os feijões, né? Basicamente, as raízes, aí a gente pode falar de batatas, de mandioca ou inhame, mandioquinha ou batata baroa, cará, inhame, a tapioca, que é um derivado da mandioca, enfim, tudo isso é carboidrato. Agora, tem muita diferença entre os carboidratos. Mas o que eu quero focar aqui é que quando a gente consome um alimento que tem carboidrato na sua composição, ele vai ser digerido, vai ser quebrado até a sua menor partícula, que é a glicose, ok? A glicose, quando ela é absorvida lá no nosso intestino e entra na nossa corrente sanguínea, ela não pode ficar lá, porque a glicose ela é altamente tóxica, ela é altamente oxidante, ela vira um radical livre. Tudo que a gente menos quer na vida é ter radical livre solto no sangue. Por isso que é muito importante a gente prevenir, tratar e até mesmo curar a resistência à insulina ou o diabetes, né, do tipo 2, principalmente, que é aquele que a gente cultiva durante a nossa vida inteira através de hábitos diários, principalmente pela alimentação. Então, só para vocês saberem, olha uma informação extremamente importante. O Brasil, ele é o maior, na verdade, o quarto maior país do mundo em número de diabéticos. Então, é uma questão de saúde pública, tá? Nós somos 40 milhões de pré-diabéticos, tá? Então, possíveis pacientes que vão se tornar diabéticos. Então, eu quero mostrar uma figura aqui para vocês muito interessante, para vocês verem, né, como que está a prevalência do diabetes no mundo. Então, vamos lá. Olha que interessante, gente. Isso é uma estimativa, né, de quantos diabéticos teremos em 2040. Esse é um dado, tá, de 2015, mas eles fizeram uma previsão de como estará em 2040. Olha, a gente aqui na América do Sul, né, e na América Central, em 2040 seremos 48,8 milhões de pessoas com diabetes, tá? Enfim, é um número muito alarmante e extremamente alto. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção na resistência à insulina e no diabetes, para prevenir, para que não progrida essa doença. E se você já tem o diabetes, você continua precisando se cuidar, porque quanto mais você se cuidar, melhor será a sua qualidade de vida, os seus anos de vida, né, futuramente, você vai conseguir aproveitar muito mais, o seu corpo vai ter mais saúde, você vai ter mais disposição. E aí, por que controlar? Né? Porque é um perigo oculto, gente. É uma doença que não tem sinais e nem sintomas. Este é o grande perigo do diabetes.
As pessoas acham que só tomar o remédio, o medicamento, o hipoglicemiante, já resolve o problema. Mas não é assim. A gente precisa ter hábitos de vida saudáveis. E por quê? Olha aí, eu vou mostrar outra figura agora para vocês entenderem por que nós devemos controlar a glicemia. Por quê? Se a gente controlar os níveis de açúcar no sangue, a gente vai reduzir as complicações de incidências de neuropatias, ou seja, doenças que acontecem lá no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, como o derrame, por exemplo, o AVC, né, o AVE. E aí, também vamos diminuir em 33% a incidência de problemas renais lá no nosso rim. Sim, se a gente não controla a glicemia, a gente está prejudicando os nossos rins. A gente vai diminuir em 25% a incidência de complicações nos vasos, como, por exemplo, tromboses, né? Doenças vasculares. Vamos diminuir 24% a incidência de catarata. Então, a nossa visão vai permanecer mais saudável se a gente controla a glicemia. Incidência de cegueira é diminuída em 21% e a incidência de infarto em 16%. E algo que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte: quando a gente controla a glicemia também, quando a gente diminui a glicose no sangue, aquele açúcar no sangue, a gente também protege os nossos ossos, né? A gente também previne o aparecimento da pressão alta, tá? Porque quanto mais glicose solta lá no nosso sangue, maior a retenção de sódio. E com isso, maior a retenção hídrica, que é aquele acúmulo de água pelo corpo todo, que vai favorecer o aparecimento da hipertensão arterial ou da pressão alta. Então, assim, são inúmeros fatores do porquê nós precisamos melhorar a nossa glicemia. Então, o médico vai pedir ali a glicose no sangue, glicose em jejum, vai pedir a hemoglobina glicada, que na verdade é a quantidade de glicose do seu sangue dos últimos 3 meses ou 120 dias, vai pedir a sua insulina, basicamente esses 3 exames, tá? E aí a gente precisa entrar na normalidade, tá? Por quê? A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas produz para colocar toda essa glicose, esse açúcar no sangue, para dentro das células. Uma vez que essa glicose sai do sangue, né, sai do plasma e entra na célula, ela vai ser fonte de energia, ok? E aí não vai ser mais pró-oxidativa, não vai ser mais um radical livre que vai contribuir para o envelhecimento celular, né? E esses radicais livres estão diretamente associados à inflamação crônica subclínica que eu já falei hoje aqui na aula, né? Que é aquela inflamação que vai favorecer muitas doenças, inclusive o câncer, tá? Doenças crônicas, aquelas doenças que a gente vai cultivando ao longo das nossas vidas. Então, quando a gente tem esse excesso de insulina no sangue também, não só de glicose, mas de insulina, a gente também propicia o aumento do colesterol, e aí a gente já começa a associar a outras doenças como a hipercolesterolemia ou colesterol alto, como a gente fala comumente. Há também o triglicérides ou triglicerídeos alto, né? Também está relacionado com a insulina alta e com a glicemia alta. E aí aumenta o risco, gente, não só para aquelas doenças que eu já falei, mas para a aterosclerose, que é justamente aquele acúmulo de gordura nas nossas artérias, que entopem as nossas artérias, e aí a consequência pode ser um infarto, pode ser um AVC ou um AVE, né, que é o acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, vulgo derrame. E aí, gente, a gente pode até causar demência. A diabetes hoje em dia ela é conhecido como o diabetes do tipo 3. O Alzheimer, desculpa. O Alzheimer hoje em dia é conhecido como diabetes do tipo 3. Por quê? Porque favorece essas doenças que são neurodegenerativas, Parkinson também, tá?
Então, é muito importante a gente controlar a glicemia. Agora, como que a gente faz, né? Vamos lá, vamos direto ao assunto. Como é que a gente faz isso daí? Primeiro, a gente precisa ter disciplina. Então, dicas aí da Nutri para que vocês controlem ao máximo a glicemia de vocês. Uma delas é manter o volume de alimentos das suas refeições constantes. Então, não é interessante você fazer restrições alimentares muito severas ou excessos alimentares. Então, não é para comer nem de menos e nem de mais. A gente precisa ter um equilíbrio e também uma constância no volume de comida para a gente ter uma estabilidade da glicemia no sangue. Tá? O nosso corpo ele gosta de rotina, ele gosta porque ele se prepara. Quando você come as mesmas quantidades, os nutrientes que ele já está acostumado, ele vai se preparar para digerir, absorver, assimilar aqueles nutrientes, tá bom? Não pode ficar longos períodos sem comer, tá? Então, assim, isso principalmente para quem já tem o diabetes e para quem já tem pré-diabetes, que é a resistência à insulina. Por quê? Porque a gente pode causar uma hipoglicemia. Por isso que muitas pessoas que têm diabetes acordam de manhã com a glicemia super alta, porque na verdade isso é um efeito rebote. Ela ficou tantas horas sem comer durante a noite que o organismo consegue, pelo cortisol, que é um hormônio do estresse, extrair glicose ali do fígado, que é um depósito, né, um lugar onde o corpo estoca essa energia, essa glicose, tira dos músculos, tira da onde precisar, só não pode ficar sem glicose no sangue. E a pessoa que tem um diabetes, que tem uma resistência à insulina, ela já não tem mais o equilíbrio desse sistema de aproveitar a glicose, de colocar a glicose para dentro das células. Então, é realmente uma bagunça, um desequilíbrio que tem no sistema metabólico desses carboidratos, que na verdade é a glicose, tá? Então, não é recomendável ficar mais de 5 horas sem se alimentar, tá? O mínimo é 3 horas. E aí eu sei que é polêmico. Ah, mas se eu não sentir fome com 3 horas, não tem problema, não coma. O que você não pode é comer antes das 3 horas, tá? Então a informação correta é o intervalo de 3 horas, pelo menos, entre cada refeição. E aí você pode ficar até 4 horas, 4 horas e meia, estourando 5 horas sem se alimentar, principalmente quem tem resistência à insulina ou a diabetes já diagnosticada, tá bom? É importante adicionar muitos antioxidantes na refeição, na alimentação, justamente para combater os radicais livres, que é a glicose solta lá no sangue. Então, alguns exemplos, né, de alimentos fonte de antioxidantes. As frutas vermelhas, né? Então, quem tem acesso aí a morango, framboesa, mirtilo ou blueberry, cereja. Também temos aqui no Brasil acerola, temos morango, temos açaí, é um ótimo alimento, riquíssimo em antocianina, né? Que é um antioxidante fantástico. Enfim, todos os alimentos de cor mais escura, de cor mais roxa, vermelha, esses alimentos são muito ricos em antioxidantes, tá bom? O repolho roxo, né, como outro exemplo. Enfim, alimentos fontes de vitamina C também. Então, o limão, a laranja, o kiwi, né? Enfim, alimentos, as folhas verdes escuras, né? Então, a couve, por exemplo, também tem vitamina C na sua composição. Então, vocês percebem que eu estou falando aqui só alimentos in natura? É fruta, é legume, é verdura, é por aí, tá? A alimentação do diabetes, ou para quem quer controlar a glicemia, tem que ter muitas frutas, muitas verduras e muitos legumes, tá bom? Além das castanhas, dos cereais integrais e tudo mais, das leguminosas que vocês já sabem. Vocês precisam se atentar à ingestão de leite de vaca e os derivados do leite de vaca. Por quê? O leite de vaca ele tem um aminoácido que é a leucina. E essa leucina ela é um estimulador da liberação da insulina. E isso pode favorecer
ao aparecimento da resistência à insulina e até do diabetes. Então, excesso de leite e de queijos ou derivados de leite não é interessante, tá? Claro, uma vez ou outra, se você não tem nenhuma intolerância, nenhuma alergia, nenhum problema intestinal, nenhuma doença autoimune, não tem hipotiroidismo, não tem síndrome do intestino irritável, não tem síndrome de Crohn, não tem retocolite, não tem artrite, não tem gastrite, não tem quais outras ites, né? Dermatite, aí tudo bem comer de vez em quando um queijinho ali, outro aqui, de preferência os mais curados, aqueles que são mais maturados, tá bom? E que são artesanais, os processados jamais, tá bom? E aí, que mais? A prática de atividade física, gente, isso é fundamental para controlar a glicemia no sangue. Esta é a forma mais efetiva de você retirar naturalmente a glicose que está ali circulante no nosso sangue para dentro do músculo. Porque quando a gente se mexe, quando a gente faz atividade física, o próprio músculo recruta essa glicose, essa energia que está circulante lá no sangue para ele poder usar como fonte de energia mesmo. Então, o melhor antídoto para baixar a glicemia é fazer atividade física, é fazer exercício físico. E precisa ser constante, precisa ser regular. Não adianta fazer uma vez no mês, uma vez na semana. Não, tem que ter uma regularidade. O ideal, 150 minutos por semana, tá bom? É a forma como o corpo vai captar essa glicose e vai usar. Então, se puder fazer exercícios mais aeróbicos, melhor ainda. Bicicleta, caminhada rápida, se conseguir corrida, uma hidroginástica, uma natação, uma intensidade boa. Mas se não conseguir, tudo bem. Faça o que é possível, mas faça. Parado é que não pode ficar, tá bom? Tem uma suplementação interessante para quem é diabético, que é o cromo, né? É um mineral, o cromo. O ideal é o picolinato de cromo, ele é fundamental para controlar os níveis de glicose e de insulina no sangue. Ingerir também alimentos fontes de vitamina E, que também é um antioxidante poderosíssimo. Então, alguns alimentos como o abacate, os óleos vegetais, né, o azeite, e as oleaginosas, como as castanhas, as nozes e o amendoim, também são riquíssimos em vitamina E. E o gergelim, tá? O gergelim e também é muito rico em vitamina E, pode usar o tahine, inclusive, que é a pastinha de gergelim. E aí eu já emendo no colesterol, porque vocês viram que está totalmente ligada a nossa glicemia, ou seja, o açúcar no sangue, a glicose no sangue, com o aparecimento de colesterol e de triglicerídeos. Então, quem pensa que colesterol só está alterado porque está exagerando no consumo de gorduras, ou se você acha que o triglicérides ou triglicerídeos está alto porque você está consumindo excesso de gordura, não se engane, isso também pode ser excesso de carboidrato, principalmente dos carboidratos simples, açúcar, doces, sobremesas, refrigerantes, bebidas como, por exemplo, sucos, né, concentrados, esses sucos industrializados, suco de caixinha, não estou falando de suco natural, não, tá? Suco da fruta, principalmente com bagaço, é ótimo, porque fruta tem muita vitamina, tem fibras, tem minerais que são antioxidantes, enfim, é tudo de bom. Ah, é para comer só? É para tomar só suco? Não. Obviamente que comer a fruta é melhor porque tem mais fibras ainda. Mas o suco natural não é igual ao suco de caixinha que eu estou falando, que são esses sucos concentrados, que tem um monte de açúcar na composição. Alimentos industrializados e ultraprocessados de modo geral, que tem muito açúcar escondido, então tem maltodestrina, tem xarope de glicose, xarope de glucose, tem a frutose, ou xarope de frutose. Então, tudo que é produto industrializado, ultraprocessado, vai ter muito carboidrato simples, tá bom? Massas com farinha refinada branca, pães, né, de farinha branca, biscoitinhos, bolachinhas, enfim, tudo isso é muito rico em carboidrato e deve ser evitado. Mas vamos entender o que é o colesterol?
Muito bem, o colesterol, ele é um tipo de gordura, e gorduras, de modo geral, podem receber vários nomes dentro da nutrição. Então, quando eu falo lipídios, quando eu falo gorduras, quando eu falo óleos, quando eu falo ácidos graxos e colesterol, na verdade, a gente está falando do mesmo grupo, tá? De nutrientes, de substâncias. Elas são parecidas entre elas, mas tem algumas diferenças, e é importante você saber a diferença para escolher melhor os seus alimentos, para compor a sua dieta com aquelas gorduras que não vão favorecer o aumento do colesterol. Pelo contrário, vão até ajudar a diminuir o colesterol ruim, que seria o LDL, e a aumentar o colesterol bom, que seria o HDL, tá? Então, vocês já repararam ou não, mas a Nutri aqui vai falar para vocês, que pessoas que têm o colesterol HDL alto é muito bom. Claro que não pode ser muito alto, né? Senão tem alguma coisa errada. Mas dentro dos níveis lá, dos valores de referência, se tiver mais para alto do que para médio baixo, isso é ótimo. Por quê? Porque é justamente o colesterol que é saudável, que vai inclusive ser um fator aí que vai impedir os eventos cardiovasculares, as doenças cardiovasculares, tá? E geralmente as pessoas que praticam atividade física é que têm um HDL alto. Por que será? Né? Então, olha como a atividade física é muito mais efetiva do que um remédio, um medicamento propriamente dito, tá? Então, vamos lá. Quantos pacientes, quantos alunos eu já não vi que começaram, obviamente, com a alimentação saudável, porque a alimentação é a base, tá? A gente tem que cuidar da alimentação, não dá para descuidar. Sem alimentação saudável não tem saúde, sem alimentação equilibrada nutricionalmente não vai ter exame que vá melhorar. Então, além da alimentação, se você faz atividade física, quantos alunos, quantos pacientes eu já vi que deixaram até de tomar medicamentos porque passaram a praticar atividade física e comer saudável. Gente, isso é extremamente possível e está super ao alcance de todas as pessoas, tá bom? Então, aquele mito de que gordura faz mal, de que gordura engorda, de que qualquer gordura vira colesterol, não é verdade. A gente precisa se perguntar qual gordura, que tipo, qual que é a diferença, em que matriz alimentar ela se encontra. Ah, é uma gordura refinada que foi produzida pela indústria alimentícia, que está presente nos produtos ultraprocessados como a gordura trans, como a gordura saturada, como aquela gordura vegetal hidrogenada. Ou a gente está falando da gordura que tem naturalmente nas castanhas, da gordura que tem naturalmente no coco, do óleo de azeite de oliva, né? O óleo de oliva ou azeite de oliva extra virgem. De qual gordura? A gordura do abacate. Essas todas que eu falei agora são as melhores que tem. Inclusive, elas são riquíssimas em antioxidantes, em compostos fenólicos, que vão, inclusive, ajudar a melhorar o colesterol. O que a gente precisa entender é que existem as gorduras saturadas e as insaturadas. As gorduras saturadas, que são aquelas geralmente de origem animal, são as que vão favorecer o aumento do LDL. Já as gorduras de origem vegetal, que são essas que eu acabei de falar, vão melhorar o seu perfil lipídico, que é justamente essas taxas de colesterol dos seus exames, tá bom? Então, alguns exemplos de gorduras para a gente evitar, não é que é para não comer de jeito nenhum, não é isso, mas é para a gente diminuir e dar preferência para as de origem vegetal, essas mais saudáveis que eu acabei de citar. Então, aquelas que a gente deve evitar o consumo excessivo e comer um pouquinho são as de origem animal. Então, as gorduras das carnes mais gordurosas, então aquelas capinhas de gordura, né, a gente deve retirar. A pele das aves, né, principalmente do frango, que é muito rica em colesterol, de gordura saturada. A gente também tem que evitar a manteiga em excesso, nem que pode ser a manteiga ghee, que é aquela clarificada, né? Ou pode ser a manteiga normal. Pode comer, mas pouco, não exagerar na manteiga, né? A gente tem que evitar também, infelizmente, o excesso
do óleo de coco, tá? O óleo de coco, quando ele é extraído, quando ele sai da matriz alimentar, que é o próprio coco, que é a fruta, ele se torna um óleo. E, infelizmente, esse óleo é de gordura saturada. Karina, mas você usa muito óleo de coco nas suas receitas. Ahá! Aí é que tá a chave. Usar nas receitas, tudo bem. O que não pode é ficar tomando óleo de coco na colher. É comprar cápsula de óleo de coco, tomar óleo de coco como suplemento. Isso não é interessante, tá? O TCM, que é uma fração pequena do óleo de coco, tudo bem. Agora, pegar um pote de óleo de coco e tomar assim, como, né, achando que vai melhorar o colesterol, não vai, tá bom? Cuidado com isso. Então, gorduras saturadas são essas também dos produtos ultraprocessados. Quando vocês lerem lá na lista de ingredientes, gordura vegetal, né, ou gordura hidrogenada, gordura esterificada, esses nomes esquisitos, não comprem, isso é gordura trans, é a mesma coisa, tá? Isso é que aumenta colesterol, tá bom? Então, esses produtos que a gente compra, infelizmente, muitas vezes nas padarias, é muito mais barato você usar essa gordura vegetal para fazer frituras, então nos fast foods, né, para fritar batata frita, eles vão usar gordura vegetal, porque é muito mais barata. Então, é essa gordura que a gente tem que evitar, tá bom? As gorduras naturais dos alimentos são super bem-vindas, inclusive vão ajudar, tá? Então, embutidos, né? Tinha esquecido de falar. Então, todos os tipos de embutidos, eles são riquíssimos também nessas gorduras saturadas. Então, não é para comer todo dia, não é para ser um hábito, tá bom? É para comer um pouquinho, de vez em quando, ou não comer de preferência, tá bom? Óleo de palma, né? Gordura de palma, que tem usado muito hoje em dia na indústria alimentícia, também não é interessante, tá? Vamos lá. Como é que a gente pode entender o nosso exame, né? Tem a hipercolesterolemia, que é o excesso de LDL, tem a hipertrigliceridemia, que é o excesso de triglicérides, e tem a diminuição do HDL. É isso que a gente tem que evitar, tá? E quais são as causas? Bom, existem duas causas que são conhecidas, que uma é a herança genética. Porém, a herança genética associada aos fatores ambientais. Que fatores ambientais são esses? A alimentação, sedentarismo, estresse. Né? Então, é o que como você vive, o seu estilo de vida. Então, quem fala, meu colesterol alto porque eu tenho. É porque é genético. Não. Se você se alimentar bem, fazer atividade física, viver bem, ter um estilo de vida saudável, mesmo com a genética, você consegue controlar esse colesterol, tá? E aí tem a segunda causa, que acho que todo mundo já sabe, né? Que seria a causa secundária. A primária é a genética mais os fatores ambientais. E a secundária é o estilo de vida propriamente dito do paciente. Então, é a alimentação, né? A dieta que ele segue, o tabagismo, né? Então, quem é fumante, isso abaixa muito o HDL, que é o colesterol bom. Quem é etilista, né, ou quem bebe com frequência bebidas alcoólicas, quem é sedentário, né, ou pode até ser uma hipercolesterolemia, né, um colesterol alto decorrente de outras doenças, como, por exemplo, o hipotiroidismo, o diabetes do tipo 2, que eu já falei aqui hoje, a insuficiência renal crônica, e a obesidade. Então, vocês percebem que está exatamente tudo interligado. O nosso corpo ele é uma máquina íntegra. Não tem como dividir. Se você tem alguma outra doença, consequentemente, isso vai refletir nos seus exames, inclusive de colesterol, tá? E também existem a secundária, né, o colesterol alto secundário de uso de medicamentos. Então, por exemplo, beta-bloqueadores, que é para quem é cardíaco, diuréticos, para quem tem pressão alta, corticosteroides ou corticoides, né, anticoncepcionais e anabolizantes. São medicamentos, são drogas que favorecem ao aumento do colesterol, tá? Então, quem pensa aí que tomar remédio não tem efeito colateral, tem sim, tá bom? Então, só para vocês entenderem, é importante termos colesterol, mas que eles estejam dentro
dos níveis e dos valores de referência saudáveis. Por quê? É importante ter o colesterol porque a gente precisa desse colesterol para produzir os nossos hormônios, principalmente os hormônios sexuais. A gente precisa do colesterol ou dessa gordura circulante na nossa corrente sanguínea para sintetizar melhor a vitamina D. A vitamina D hoje em dia é tão importante para a nossa imunidade, para tantas outras doenças, né? É uma vitamina de extrema importância, até considerada um hormônio. Então, a gente precisa ter um colesterol também para ajudar na produção, na sintetização dessa vitamina D a nível endógeno. A gente precisa de colesterol para produzir as nossas enzimas, sejam os sucos digestivos ou sais biliares, né? Para ajudar, inclusive, na digestão de outras gorduras que a gente venha a comer, a consumir. A gente tem gordura e colesterol nas nossas membranas celulares. Então, todas as células do nosso corpo precisam ter gordura na sua membrana, né? Então, a gente também não pode ficar demonizando a gordura, tá? Mas é como eu falei, precisa priorizar as de melhor qualidade e saber fazer as melhores escolhas, bom? Então, vamos lá. O que eu preciso que vocês atentem-se? Não adianta diminuir a ingestão de gordura da dieta, retirar totalmente como se fez antigamente. Ah, não pode comer ovo, não pode comer manteiga, não pode comer óleo, nem azeite, nem isso. Tem que tirar a gordura, zero gordura, né? Há uns 20 anos atrás, essa era a moda, zero gordura, né? Então, não é para fazer isso. Como vocês viram, a gordura é importante. E aumentar carboidrato. Então, quando a pessoa retira a gordura, automaticamente ela acaba aumentando o carboidrato. E é aí que mora o perigo, tá? Então, a recomendação é de 15% até 30% do valor energético total da sua refeição, do seu dia, tá? Do valor ali do que você come. Então, ao longo do dia inteiro, de 15% a 30% daquilo que você vai comer, precisa ter gordura sim. Só que quais gorduras? Principalmente as insaturadas, as poli e monoinsaturadas, que são geralmente de origem vegetal, tá bom? E que estejam no alimento in natura, não refinados. Então, vocês vão perguntar, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, isso é óleo refinado. Passou por um processo químico, né? Então, tem toxinas ali. É para usar? O menos pior, vamos dizer assim, é o de girassol. Pode usar um pouquinho. Mas é para usar todo dia? Não. Que quantidade? Bem pouca, tá? Prefiro o azeite sempre, ok? Vamos lá. Então, qual seria o tratamento propriamente dito para a gente diminuir o colesterol do sangue? Dieta rica em antioxidantes, novamente. Vocês vão me ouvir falar antioxidantes, acho que a vida inteira, porque os antioxidantes são realmente aqueles que vão barrar a oxidação, né? Vão combater os radicais livres que promovem o estresse oxidativo, que é o que a gente menos precisa no nosso corpo. Então, é importante ter aqueles alimentos que eu já falei, que são ricos em antioxidantes, ter uma dieta com baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Meus alunos do curso online Personal Diet Chef e da Terapia da Imunidade já sabem do que eu estou falando, que tem uma aula só sobre carboidratos lá na plataforma. Se você que é meu aluno não assistiu ainda, assista, porque é importante saber disso. E aí seria o ideal ali mais ou menos em torno de 40% de carboidrato da dieta do dia, tá bom? Fazer exercício físico também diminui colesterol, também melhora perfil lipídico, tá? Evitar, então, a formação de radicais livres, consumindo os alimentos ricos em antioxidantes e aqueles que eu já falei, além daqueles, né, os ricos em vitamina C, os ricos em vitamina E, também os ricos em vitamina A, porque a vitamina A também é um antioxidante, também conhecido como carotenoides. Então, o beta-caroteno, que vocês já ouviram falar provavelmente, que está presente nos alimentos de cor laranja. Cenoura, abóbora, mamão, tá bom? Naturalmente, obviamente, né? Alimentos fontes de coenzima Q10, a coenzima Q10 também ajuda muito no controle
do colesterol e do perfil lipídico. Então, alguns exemplos, né? Sardinha, cavalinha, arenque, atum, são exemplos de peixes, por exemplo, que tem coenzima Q10, tá bom? O peito do frango tem um pouco também. O azeite extra azuki, aquele feijão bem pequenininho japonês, pretinho, né, bem escurinho, tem bastante coenzima Q10. Espinafre, brócolis e abacate. Tá? Então, caprichem muito nesses alimentos, porque são fontes de coenzima Q10. Se você já faz uso de estatina, né, ou de medicamentos para baixar colesterol, é importante suplementar a coenzima Q10, ok? Então, vitamina C, já falei, vitamina A, vitamina E, já falei os alimentos também. Alimentos ricos em flavonoides, então o cacau, por exemplo, é um deles. A gente pode também usar o chá verde e selênio na alimentação, que é um mineral super antioxidante, que está presente no fígado de boi, levedo de cerveja e amêndoas, tá? E mais alguns outros alimentos para baixar o colesterol propriamente dito. Então, anotem aí. A aveia, porque é rica naquela fibra que se chama beta-glucana, que ajuda a diminuir o colesterol. Canela, que é uma especiaria super anti-inflamatória e antioxidante. Então, coloca canela onde você puder aí. É importante incluir pelo menos 2 porções de peixe na alimentação por semana, né? Então, 2 refeições pelo menos durante a semana, incluir o peixe. Se for rico em ômega 3, melhor ainda. Por exemplo, a sardinha, esses que eu falei, né? Sardinha, arenque, principalmente a sardinha, tá? Que tem maior concentração. O salmão, infelizmente, só se for o salmão selvagem, de águas gélidas lá do fundo do mar, tá? O arenque, a cavalinha também tem um pouquinho. E se você não come peixe, se você não tem costume, se tem dificuldade, então suplemente com o ômega 3, tá bom? Suplementação com ômega 3 é extremamente importante. Por quê? Porque tem um efeito anti-inflamatório, antiarrítmico. Então, para quem é cardíaco, tem problema do coração, precisa suplementar o ômega 3 para reduzir o triglicerídeos também, para diminuir a pressão arterial, melhora a função endotelial, que é justamente a contração e o relaxamento dos nossos vasos. Isso está relacionado diretamente à pressão arterial, né? Então, assim, o suplemento não faz milagre. A dieta, a alimentação é a base do tratamento. Já deu para vocês perceberem, né? Mas, claro, alguns suplementos podem ser muito interessantes no tratamento. A astaxantina também, que é o óleo de krill, que é um crustáceo, né, pequenininho, encontrado só lá na Antártica. É um suplemento caro, mas ele tem efeitos muito bons, já estudos científicos comprovando que tem um efeito sobre o colesterol fantástico. Abacate também, justamente porque ele tem, além dos fitoesteróis, que são aquelas fibras que vão sequestrar o colesterol da alimentação e não vão deixar que você absorva. Então, esse colesterol, esse excesso de gordura saturada, por exemplo, vai sair pelas fezes, além de ter os fitoesteróis. O abacate tem a glutationa, que é um antioxidante também fantástico no combate aos radicais livres e ao estresse oxidativo, tá bom? Ele rejuvenesce as células, vamos falar dessa forma, ok? Muito bem. A gente precisa colocar muito azeite, tá? Então, priorize o azeite, porque ele tem compostos fenólicos que têm ação antioxidante, tem ação anti-aterogênica, ou seja, vai impedir aquela agregação plaquetária que vai formar aquelas placas nas nossas artérias, que vai entupir a artéria. O azeite também é antitumoral, então quem tem câncer, quem já teve, né, ou quem tem familiar que tem, precisa usar azeite. Pode usar azeite para cozinhar, pode usar o azeite para temperar, tá bom? Não tem problema. Tem ação hipertensiva também, aumenta a atividade imunológica e reduz o LDL, tá bom? Gergelim, como eu já falei, além de ter a vitamina E, tem as lignanas, que são fibras que ajudam a diminuir a absorção do colesterol, também tem compostos fenólicos. E, curiosidade, o gergelim torrado é melhor porque aumenta a quantidade de compostos fenólicos, tá bom? Então, priorize, se puder,
o gergelim torrado. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, né? Dá uma tostadinha ali na frigideira rapidamente no seu gergelim para a gente aumentar os compostos fenólicos dele, tá bom? Ervas e especiarias, gente, quanto mais melhor, principalmente alecrim, sálvia, louro, gengibre, cúrcuma. São especiarias e ervas riquíssimas em antioxidantes, em compostos fenólicos, compostos bioativos que justamente combatem esse estresse oxidativo, tá? Chá verde, chá de hibisco também ajuda bastante na redução do colesterol. A linhaça, porque ela também forma uma goma lá no nosso intestino, né? Uma mucilagem que vai, inclusive, dificultar a absorção desse colesterol. É como se ela sequestrasse o colesterol. E aí a gente não tem problema de aumentar o colesterol excessivamente, tá bom? Chá verde, abacaxi, cítricos, frutas cítricas, frutas vermelhas. E aí caprichar em fibras solúveis. Aonde que a gente encontra fibras solúveis? Alcachofra, a gente pode... Fibras, todos os alimentos que são fontes de fibras, eles têm fibras solúveis e insolúveis. As solúveis são aquelas fibras que a gente não absorve, que a gente não digere, que vão ajudar, inclusive, no funcionamento intestinal, também vão ajudar a não absorver tanto a gordura saturada, o colesterol, mas os fitoesteróis, que são essas fibras mais solúveis, que a gente chama, a gente tem que aumentar bastante quando a gente está com o colesterol alto. Então, por exemplo, no brócolis tem bastante, na cenoura, no repolho, né? Então, a gente consegue também nos alimentos vegetais, obviamente, porque fito é planta, então tudo que vem de planta é fitoesteróis, são essas fibras que vão ajudar a sequestrar esse colesterol, tá bom? Então, além de tudo isso, consumir muitas brássicas, que são todas aquelas da categoria que é brócolis, couve-flor, rabanete, repolho, qual mais? Nabo, tá? Tem que caprichar, couve, ok? Couve de Bruxelas, tudo isso tem que entrar na alimentação para baixar o colesterol, ok? Então, vamos lá. Bom, e agora vamos falar de anemia, porque a anemia também é um dos exames, né, que tem muitas alterações. A anemia é uma condição patológica, então é uma doença, que é uma das 5 principais deficiências nutricionais em humanos. Por isso que eu preciso falar de anemia também, tá? E é predominantemente presente em mulheres. Então, o que é a anemia? Nada mais é do que a diminuição da massa da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que é responsável pelo oxigênio lá no nosso sangue, tá? Ela está dentro das hemácias. Então, a anemia é caracterizada pela diminuição da hemoglobina, da massa da hemoglobina e também na quantidade de hemácias, que são essas células do nosso sangue, tá? Com isso, o transporte de oxigênio pelo corpo fica prejudicado. Por isso que dá cansaço, fadiga, indisposição, falta de ar, queda de cabelo, unhas fracas ou quebradiças, tá? Tem várias consequências. Então, a anemia, ela não pode ocorrer somente por deficiência de ferro, não. Não é só o ferro que faz parte da condição da anemia, tá? A gente precisa cuidar do ferro, sim, mas precisamos cuidar também do zinco e das vitaminas do complexo B. Então, o zinco, aonde que a gente encontra o zinco na alimentação? Sardinha, acém, que é uma gordura é uma carne bovina, né, de preferência sem a gordura, contra filé grelhado também, se puder tirar a gordura melhor, aveia, amendoim torrado, semente de gergelim, castanha de caju. Vitaminas do complexo B também estão totalmente relacionadas ao metabolismo do ferro. Então, B6, B9 e B12 não pode faltar na alimentação. B6, aonde que a gente encontra? Carnes vermelhas, fígado, leite, ovos e germe de trigo, tá? B9, que é o ácido fólico, né? Onde que a gente encontra? Nos miúdos, nos vegetais verdes folhosos escuros, então espinafre, couve, brócolis, folha de mostarda, ou legumes como quiabo, aspargos, beterraba, couve de Bruxelas, tá bom?
e a B12, que a gente só encontra no bife de fígado, por exemplo, ou em mariscos, ou no salmão, ou na carne bovina, ou no atum. Então, quem é vegetariano, vegano, precisa suplementar, tá? Para não ter essa deficiência e não ter anemia. Agora, a anemia ferropriva, que é justamente relacionada ao ferro, é 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, o ferro, vamos falar do ferro propriamente dito, né? Que é esse mineral que a gente pode encontrar em alimentos tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Então, nas de origem animal, a gente encontra nas carnes vermelhas, aves, peixes, vísceras e na gema do ovo. E as principais fontes de ferro vegetal são tofu, o melado de cana, a semente de girassol, castanha de caju, feijão preto, grão de bico e espinafre, tá bom? Algumas dicas da Nutri aí para a gente evitar a anemia. Evitar café, chá verde, chá preto, chá mate e refrigerantes do tipo cola logo após as refeições, porque a cafeína atrapalha a absorção de ferro, tá? Então, esperar pelo menos, no mínimo, 1 hora para tomar essas bebidas depois do almoço ou do jantar, por exemplo, ok? Não consumir leite e derivados de leite, como creme de leite, queijos, etc., iogurte, durante as refeições. Por quê? Principais, tá? Porque o cálcio também atrapalha a absorção do ferro, ok? Ferro, principalmente de origem vegetal. Então, aqui no Brasil é muito comum a gente fazer creme de espinafre, né? Poxa, o espinafre tem ferro, mas se você coloca creme de leite ou leite no creme de espinafre, você atrapalha a absorção do ferro do espinafre. Então, não faça isso, ok? Consumir frutas cítricas ou frutas ácidas, de modo geral, durante ou após as refeições principais. Por quê? Porque o ácido cítrico, né, a acidez ajuda a absorção do ferro. Então, limão, laranja, abacaxi, morango, kiwi, que possuem a vitamina C, eles vão ajudar, vão facilitar a absorção do ferro lá no intestino, ok? Para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje, agora vamos falar sobre emagrecimento, né? Porque à medida que vocês forem colocando tudo isso que eu falei na aula de hoje em prática, o emagrecimento ele vai ser uma consequência, isso é fato. Por quê? Quando a gente começa a prestar atenção na qualidade da nossa dieta, dieta não significa regime, não significa restrição alimentar, não, tá, gente? Dieta é estilo de vida, ou seja, aquilo que você come diariamente, a sua vida inteira. Dieta, em latim, significa estilo de vida. E aí, dessa palavra que derivou a dieta. Então, dieta não é restrição alimentar, é estilo de vida, é estilo de alimentação, tá? Então, quando você começa a prestar atenção na qualidade dos alimentos que você ingere, o emagrecimento é consequência. Colocando todas essas dicas que eu falei na aula de hoje, eu tenho certeza que você vai emagrecer. Por quê? Quando a gente inclui alimentos saudáveis, não tem espaço para entrar alimento não saudável. Que a gente tem que comer tantos alimentos saudáveis, como todos esses que eu falei na aula de hoje, que acaba que você não vai ter nem a opção de pensar, mas no almoço, então eu vou comer. Não, seu almoço já vai ter que ter um monte de salada, de verdura, de leguminosas, que são os feijões, de cereais integrais, que são ricos em vitaminas do complexo B. Você entendeu? A hora que você come um pratão ali de comida de verdade, quando que você vai conseguir comer depois, sei lá, uma sobremesa gigantesca? Não cabe, né? Então, tudo vai depender também da frequência e da quantidade de alimentos que você consome, além da qualidade que eu já falei, tá? Ah, Karina, mas eu já me alimento super saudável, eu já sigo todas as suas instruções, as suas orientações e não consigo emagrecer. Então, presta atenção na quantidade. Porque não é porque você está comendo super saudável que você pode fazer um pratão de comida, toda a refeição, e ficar beliscando o dia inteiro. Lembra que eu falei que é no mínimo 3 horas de intervalo, sem comer nada entre uma refeição e outra? Tá? Então, é quantidade e frequência. E isso tem que prestar atenção também, além da qualidade, tá bom? Então, é o seguinte, presta atenção na quantidade de comida que você está ingerindo, na qualidade de qual é a qualidade dos alimentos que você está escolhendo, quanto tempo de intervalo entre uma refeição e outra, se você está fazendo atividade física, porque não tem como emagrecer se você não se mexer,
Até você pode emagrecer um pouco no começo, mas vai ter uma hora que você vai estacionar. Porque a gente precisa falar dessa relação do gasto energético com a taxa metabólica basal. Espera aí que eu vou explicar. Gasto energético é quanto a gente gasta de energia durante o dia. Para eu dar essa aula, para eu pensar, para eu falar, para eu correr, para eu cozinhar, para eu fazer todas as minhas atividades diárias. E a taxa metabólica basal é aquilo que o meu corpo gasta de energia se eu ficasse paradinha, dormindo ali, só respirando, o coração batendo, o rim filtrando, né? O sangue circulando, a gente já gasta uma quantidade de energia para fazer isso. Mas quanto maior o seu gasto energético, além da taxa metabólica basal, mais você vai usar aquela energia em excesso que está acumulada nos seus tecidos adiposos, nos seus adipócitos, né? Nas células de gordura, ok? Então, precisa se mexer e precisa seguir essas dicas que eu dei para conseguir o emagrecimento efetivo. E agora, por fim, como fazer então para emagrecer e ganhar massa magra ao mesmo tempo? E ganhar músculo? Como é que a gente faz? Jamais fique longos períodos sem comer. Jejum de muitas horas, o seu corpo vai retirar, sabe da onde energia? Do fígado e do músculo. Porque os nossos músculos também seguram, também são estoque de energia. Se você fica muito tempo sem comer, faz jejuns intermináveis, né? Aí você não vai conseguir formar massa magra, tá? Agora, também precisa se atentar à quantidade de proteínas da dieta, tá? Principalmente as pessoas mais idosas, elas acabam pecando um pouco na quantidade de proteína da alimentação. A gente acaba errando. Os meus alunos têm uma aula só de proteínas lá na plataforma, tá bom? Então assistam a aula para entender a quantidade de proteína que você precisa, fazer lá o cálculo para saber quanto de proteína você precisa ingerir, quanto de cada alimento fonte de proteína você precisa colocar na dieta. Então, assim, o ideal é colocar proteína em todas as refeições do seu dia. Café da manhã, almoço, jantar. E, se realmente estiver ativa fisicamente, fazendo musculação, fazendo exercício, quiser ganhar massa magra, também colocar proteína nos lanches intermediários. Quiçá até usar um suplemento proteico, né? Um whey protein de boa qualidade, ou até mesmo uma proteína vegana, uma proteína vegetal. É interessante, sim, tá bom? Muito importante cuidar do intestino. Por quê? Se a gente não está com a saúde intestinal boa, se a gente tem uma disbiose, seja ela bacteriana ou fúngica, o que é uma disbiose? É o desequilíbrio dessas bactérias, desses fungos que habitam o nosso intestino, tá? Tem uma colônia lá que ajudam, inclusive, na absorção dos nutrientes. Se você não tem intestino saudável, se a sua microbiota intestinal está totalmente desregulada, que é caracterizada como disbiose, a absorção desses nutrientes não vai ser efetiva. E você não vai conseguir fazer massa magra, formar músculo, tá bom? Última dica para quem quer aumentar massa magra: dormir, descansar, repousar. Dormir no mínimo 7 horas por noite, de preferência ininterruptamente. Ter uma qualidade de sono maravilhosa, tá bom? Então, assim, descanse, isso faz parte, repouse, tá bom? Então, essas foram as dicas da Nutri de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou vir aqui com os meus alunos responder todas as perguntas. Eu tirei aqueles carboidratos completos, né? As farináceas, tudo, aqueles óleos. Eu não como nada industrializado, não gosto. Então, eu emagreci já 10 quilos. Mas foi bem devagarzinho, não foi assim de uma vez. Foi do ano até agora, 10 quilos, tô sempre. Mas agora aconteceu uma coisa que eu estou muito triste. O que aconteceu? O meu cabelo, eu nem pintei mais, só pintei não vou tomar banho, que vai para lavar. Lá uma vez por semana, com medo de cair tudo. Só que como eu tenho muito cabelo, eu ainda tenho muito cabelo na cabeça. Tá caindo muito cabelo, é? É de um modo geral, entendeu? Eu nunca, se aumenta mais, para não ficar apavorado. Como é que tá o intestino, Moádia? O intestino tá funcionando direitinho? Nossa, direitinho. Então, tem que caprichar. Ó, queda de cabelo é provavelmente deficiência
ou de zinco, ou de vitaminas do complexo B, precisa, ou de ferro mesmo, né? Como eu já disse na aula de hoje. Precisa fazer os exames e ver se você não está com nenhuma deficiência nutricional. Cálcio, é importante, de repente, suplementar biotina, silício orgânico, o cálcio, fósforo, magnésio, minerais de um modo geral. Estou suplementando magnésio, cálcio, vitamina D. Estou tomando. Viu como foi? Muita diferença, muita mesmo. Aquela assim. foto, eu estou me sentindo bem, graças a Deus. Está tudo okay, deu para ver nitidamente. Isso. Aí a minha pergunta é o seguinte: como eu já me acostumei, eu não tomo café com açúcar, chá com açúcar, que eu tomava chá com açúcar, café com açúcar, agora eu não tomo nada com açúcar. Já me sinto muito bem com isso, entendeu? Aí eu só estou consumindo açúcar nos bolos, né, maravilhosos que eu já vi na plataforma, já fiz de maçã, já fiz aqueles bolos ali. Então, eu estou consumindo o açúcar que vai no bolo, que eu coloco sempre menos, por causa do meu esposo, eu sempre coloco bem menos. Coloco só 2, 3 colheres e para a gente satisfaz. Aí, a minha dúvida é o seguinte: esse açúcar que eu estou consumindo diariamente, das frutas, nesses bolos, eventualmente alguma coisa assim, eu acho que eu não como nada, aqui a gente quase não come doce. A quantidade é pequena, né? Não vai me prejudicar? Não, você não tem diabetes e nem resistência à insulina, né? Não. A minha glicose é bem baixa, inclusive. Sim. O meu medo é que fique muito baixa. Não tem esse perigo. Você que já está com a glicose, com a glicemia regulada, super boa, como você disse, você não precisa se preocupar e ficar tão aterrorizada, tão paranoica com a quantidade de carboidrato simples e de açúcar. Então, um pouquinho no bolo funcional, né? Que tem fibras, que tem gorduras do bem, que tem castanhas, que tem tantos ingredientes bons juntos, não vai te fazer mal. Né? Se você já tirou o açúcar do café, já não come aquela quantidade de açúcar uma vez ou outra, não tem problema, tá? O nosso corpo, ele dá conta de processar essa glicose. Agora, sempre seguindo aquelas dicas que eu dou. Associar sempre alguma fruta, alguma gordura do bem, alguma proteína. Então, por exemplo, o bolo. O bolo, ele tem o ovo, que é proteína, ele tem a fibra da aveia, ele tem a gordura boa do óleo de coco. Então, não vai ter problema. Dessa forma, essa seria a forma mais saudável de consumir o açúcar. Certo. Aí não tem perigo de pouco, na época que eu estava mais... Foi. Agora, né, sem remédio, sem nada, o último que eu fiz, que foi dia 1º de fevereiro, deu 213. Nossa, de 300 e tanto para 213? Maravilha! Parabéns! Aí, o ideal aqui fala que é inferior a 190. Esse 213, eu vou ter que baixar mais ou... Assim, eu sei que tem que baixar, mas eu digo assim, não está preocupante, né? Assim, quanto que está o HDL? O HDL está 68. Tá bom, HDL, não tá ruim, tá não. Bom? Tá bom. Então, assim, pronto. É óbvio que é bom baixar, mas não é algo para você se preocupar. Porque se sim, você tivesse como antes com 300 de colesterol, aí sim é preocupante, tá? Mas agora que tá com HDL alto, né, colesterol 200 e pouco, falta pouco para chegar no 190. Então, vamos lá. Talvez até já tenha chegado, porque eu fiz dia 1º de fevereiro e continuei na alimentação, né? Vamos chegar e o LDL deu 128. Aí ele diz que é inferior a 100, o risco baixo. Aí eu não entendo muito